Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Stein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Como é que anda aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Gravando aí na quinta-feira, 10 horas da noite aqui em Israel. Primeiro dia de Hanukkah, Hag Sameach para todo mundo. Não é? Comendo aí sufganiota, aquelas coisas, acendendo a vela, aquela coisa. Eu gosto muito de Hanukkah, cara. Eu gosto realmente de poder acender as velas, é bem legal. Eu fico acompanhando, eu gosto de poder cada dia botar mais uma velinha ali na Hanukkah e chegar no final do 8º dia e ver a Hanukkah acesa. Eu acho bem legal o próprio nome de Hanukkah, de ser também a festa das luzes, né? Eu acho um nome bem legal e uma festa bem interessante. Na verdade, é a única festa que ela era uma festa secular, não é? Que depois ela acabou sendo apropriada pela religião também. Mas enfim, era uma festa secular. Bom, é isso. Uma semana aí que muita coisa aconteceu, principalmente ligado aí ao nosso Corona amigo, né, cara? Que tá aí com a gente há quase um ano e a gente não aguenta mais. E, obviamente, vai ser um dos nossos assuntos, mas também tem coisa de futebol. Esse episódio a gente vai ter um convidado especial, que na verdade é um convidado, mas ele está toda semana com a gente. Dessa vez vai estar gravando ao vivo, Nelsinho Burdi aqui com a gente. E é isso. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar do cenário político-judicial essa semana. Aquela confusão de sempre, né? Eu acho que é o fato da gente ter um desgoverno, né? Todo mundo numa disputa sanguinária quase entre os partidos aí, muita coisa, um tentando derrubar o outro, principalmente em função, a gente sabendo aí que nos próximos meses, possivelmente, a gente vai ter eleições. E, enfim, um dos primeiros assuntos aí que a gente vai tocar nesse bloco é uma mudança na lei básica da liberdade, a lei básica de direitos humanos e liberdade, vamos dizer assim. A lei básica, a gente já comentou nisso aqui, e para quem ouve lá o outro podcast que eu faço, nos Anais da Medinal, eu sempre falo das leis básicas. No episódio da semana passada houve uma lei básica. Mas, enfim, a lei básica ela tem um valor constitucional, resumindo muito rapidamente, né? Israel não tem uma constituição, e as leis básicas elas foram escritas separadamente, cada uma foi votada em anos diferentes, não tem uma ordem, mas ela foi, depois de um determinado momento, todas as leis básicas elas foram compiladas como se fossem uma Constituição. Elas recebem esse status de lei básica e, nesse momento, a partir desse momento, nenhuma lei pode entrar em contradição com ela, entendeu? Como se ela fosse uma contradição, ela é a lei que guia não só, enfim, o sistema judiciário, né? Mas também, não o sistema judiciário, a legislação israelense, mas como também o Supremo, né? Se baseiam todos os seus julgamentos em cima das leis básicas também. Mas, enfim, mudança aí na lei básica que gerou muita polêmica. E explica isso pra gente melhor, João. É o seguinte, desde que a lei básica, né, a lei nacional, que a gente traduziu ela no Conexão Israel, traduziu a principal proposta, que foi aprovada pela Knesset, se não me engano, em 2017 ou 2018, né? Desde que essa lei, que é a lei que define que o Estado de Israel é um Estado judeu, né, foi aprovada pela Knesset, houve uma insatisfação muito grande por parte da população árabe israelense, né, por terem se sentido deixados de fora da definição do Estado sobre, enfim, para quem é esse Estado, né? Existe uma disputa retórica em Israel, e que obviamente se converte em prática, né? Sobre se esse é o Estado judeu ou se esse é o Estado de todos os seus cidadãos, né? A diferença é que a maioria da direita israelense alega que se ele for o Estado de todos os seus cidadãos, ele não é um Estado judeu, enquanto a esquerda sionista diz que ele pode ser um Estado judeu e um Estado de todos os seus cidadãos, né? Obviamente que a parcela árabe israelense da sociedade, a grande maioria, não concorda que o Estado deve ser um Estado judeu, né? Mas, enfim, então é uma contraposição que existe entre o Estado ser judaico e democrático, né? A direita acha que o Estado tem que ser anti-judaico e depois democrático, enquanto a esquerda acha que o Estado tem que ser antidemocrático e depois judaico. Enfim, e essa disputa existe. Essa definição do Estado de Israel como Estado judeu é uma definição que vem à força, né? Porque quando você impõe uma lei constitucional que se define qual é o caráter do Estado, você, enfim, você não
não deixa com que a maioria determine, né? Obviamente que a lei tem que ser aprovada pela maioria, mas você precisa transformar em lei, né? Então é porque alguma coisa está errada aí, né? O Brasil não tem no Brasil uma lei dizendo que o Brasil é o país dos brasileiros, né? Enfim, ou na França, que a França é o país dos franceses. Uma coisa subentendida, né? Em Israel, obviamente, tem uma minoria nacional, né? E que, enfim, que faz parte de um grupo étnico-cultural que está em conflito com Israel de alguma maneira desde antes da criação do Estado, né? E obviamente que isso deixa a situação mais complexa, mas essa lei, ela está recheada de polêmicas, e desde que ela foi aprovada, uma das principais críticas que se faz a essa lei é a ausência da palavra igualdade nela, né? Ou seja, é uma lei que diz que esse é o Estado judeu, e que não separa nada, não separa nem um trechinho para falar sobre os não-judeus do Estado, né? Ela não é exatamente uma lei que ela segrega, porque ela não diz que está segregando, mas ela te abre precedentes para outras leis, né, que possam vir a segregar, uma vez que uma lei que tem caráter de lei básica, que é alguma coisa que eu chamaria de semi-constitucional, né, ela te abre esse precedente. Então, houve uma discussão, o Azul e Branco prometia antes das eleições que ia acrescentar a palavra igualdade, tinha uma proposta para acrescentar a palavra igualdade nessa lei nacional, né? Tem partidos que querem querem cancelar essa lei nacional. O Azul e Branco não quer cancelar, ele propunha acrescentar a palavra igualdade, mas parece que eles repensaram e propuseram inserir a igualdade entre todos os cidadãos, não nessa lei básica, na lei nacional, e sim na lei de direitos humanos e liberdade do cidadão, que é uma lei básica que foi votada já há muitos anos, né? Não é tão nova assim, tem pelo menos enfim, 27, 28 anos, enfim, e ela e aí o Azul e Branco propôs fazer essa alteração nessa lei. Okay? O combinado entre o Azul e Branco e o Likud é que as alterações na lei básica tinham que ser feitas em comum acordo entre a coalizão, mas enfim, como nenhum dos dois partidos está cumprindo já com um acordo de coalizão, então o Azul e Branco, inclusive para provocar o Likud, foi lá e propôs um projeto de lei que incluísse esse termo, né? Agora, eles colocaram nessa lei e não na lei nacional, justamente para o Likud não ter muito argumento para refutar e votar a favor deles. Mas não funcionou, o Likud votou contra. Só que também não funcionou porque o Likud votou contra. A proposta passou em leitura prévia por 56 a 54 na Knesset, né? Uma votação muito apertada. Lembrando que a Knesset tem 120 membros, 110 votaram nessas eleições, pelo menos eles votaram em algum dos dois lados, eu não vi quantas abstenções e quantas ausências a gente teve, mas foi uma votação muito apertada. Lembrando que essa votação tem que passar em 3 leituras ainda, fora a leitura prévia, mas ela passou. O Azul e Branco diz que, enfim, estão cumprindo uma promessa de campanha que é barrar a tendência que Israel estava caminhando, a direção que Israel estava caminhando para se tornar um Estado menos democrático, enfim, e voltar, né, dar mais luz à democracia do Estado de Israel. Enquanto o Likud acusa o Azul e Branco de propor uma lei que dá margem para que os árabes, como minoria nacional, no futuro, a médio prazo, possam exigir que, enfim, determinada autonomia ou soberania, inclusive sobre alguns territórios israelenses, com base numa lei que lhes dá o direito à igualdade, por exemplo, a volta dos refugiados, que poria em xeque o caráter judaico do Estado, enfim, e etc. Então, enfim, ela passou em leitura prévia, estamos aqui informando para vocês, ela é arma de retórica hoje no rádio, eu escutei muito rádio hoje, a semana inteira, na verdade, fiquei muito no carro, viajando pelo país por causa do meu trabalho, escutei bastante rádio e os programas de rádio israelenses, eles têm como hábito entrevistar os políticos, né? E hoje foi uma constante, no dia de hoje, os políticos da direita que foram entrevistados, todos eles que eu escutei hoje acusaram o Azul e Branco de estar contribuindo para uma lei que transforma Israel no Estado de todos os cidadãos, né? O que, para um leitor, para um ouvinte desatento, soaria obviamente como algo positivo, né? Mas em Israel não soa como algo positivo uma determinada parcela da população, né? Enfim, então o problema do Azul e Branco é estar promulgando uma lei que transforma, que está aprovando uma lei, né, que transforma Israel no Estado de todos os seus cidadãos, porque o Estado não pode ser de todos os seus cidadãos, tem que ser um Estado judaico, né? E isso é muito problemático, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos direitos humanos, e o Azul e Branco teve a inteligência
de colocar de fazer essa emenda na lei que trata de direitos humanos. Enfim, e por enquanto está tendo sucesso, mas vamos ver se esse sucesso vai seguir, porque ele ainda precisa, como eu disse, de ser aprovado em 3 leituras na Knesset, e também precisa garantir que essas leituras vão acontecer antes da Knesset ser dissolvida, porque ela pode ser dissolvida a qualquer momento, como o nosso ouvinte frequente sabe, né? Que também já passou em leitura prévia a proposta do Yesh Atid, de dissolver a Knesset e convocar novas eleições para entre fevereiro e março do ano que vem. Então, enfim, é nessa situação que a gente está. João, eu ia te perguntar como é que o juiz Meni Mazuz, do Supremo Tribunal de Justiça, votaria numa questão como essa, se inclui ou não inclui a igualdade na lei básica. Mas ele se demitiu, João. Como assim, cara? Se demitiu no meio do caminho? Ele renunciou, pois é. Aqui em Israel existe uma lei obrigatória que com 70 anos é a aposentadoria compulsória para juízes da Suprema Corte. O Meni Mazuz, ele renunciou agora, né, ao seu lugar na Suprema Corte, no Bagatz, de Israel, e foi muito festejado pela direita, né? O Meni Mazuz, ele era o juiz mais com visões mais progressistas da Suprema Corte israelense, né? E com mais tendências pró-direitos humanos, né? E podemos dizer de alguma maneira pró-causa palestina também, né? Estou dizendo que ele é pró-palestino, nem que ele é antisionista, nada disso, mas eu estou dizendo que ele por exemplo, ele é o juiz que vetou, por exemplo, a demolição de casas de familiares de terroristas envolvidos em atentados, né? Que é uma prática muito comum pelo Estado de Israel, que em geral as famílias palestinas recorrem à Suprema Corte para evitar que as suas casas sejam demolidas, e o Meni Mazuz foi um juiz que mais rejeitou pedidos de demolição de casas de famílias de terroristas em Israel nesses últimos anos, né? Enfim, entre outras decisões que ele tomou também, que o fizeram ser bem odiado, né? Nem criticado, odiado por setores da direita que protestaram muitas vezes na frente da sua casa, né? E ele não aguentou o tranco. Basicamente, ele não aguentou o tranco, não aguentou ficar até os 70 anos, disse que já doou o que tinha que doar e renunciou e foi embora, né? E agora cabe agora ao governo nomear o próximo juiz da Suprema Corte. A nomeação de juízes está sendo uma polêmica por si só aqui em Israel, com a renúncia do Meni Mazuz, só uma informação a gente passar para o próximo ponto. A Suprema Corte de Israel agora ela tá em empate entre os juízes conservadores e progressistas, né? E agora essa próxima indicação ela pode desequilibrar, pela primeira vez na história, a Suprema Corte israelense pode ter uma maioria de conservadores. Seria uma grande novidade. A comissão, na verdade, para a eleição de juízes, eu disse que cabe ao governo, na verdade cabe à comissão, que é formada por um corpo formado pelo governo, por setores do judiciário, né? Por juízes, na verdade, e por setores que não são nem do governo, nem juízes, né? Que são, por exemplo, o chefe da Organização dos Advogados de Israel, que é do judiciário, mas não é juiz, né? Por políticos da oposição também, nessa comissão fazem parte, enfim, e por aí vai. E aí nisso eu vou engatar numa outra informação, que essa semana o Ministério da Justiça, ele montou a comissão para nomear novos juízes, que era uma polêmica que tinha dentro do governo. O governo queria, o Netanyahu, o Likud queria mudar a maneira como se nomeia juízes, e o Azul e Branco não aceitou, e esse diálogo ficou rolando muito tempo, e quando o pessoal do Azul e Branco viu que vai ter eleições, o ministro Avi Nissan-Cohen, que é o ministro mais combativo do Azul e Branco, ministro da Justiça, falou, quer saber, dane-se, e convocou a comissão para nomear 61 juízes, né? E aí 2 deputados, né, se recusaram a fazer parte dessa comissão, já sabendo que eles iam ser minoria, né, e não fizeram parte da comissão para tirar a legitimidade da comissão, mas a Suprema Corte israelense deu à comissão prerrogativa para funcionar, mesmo de maneira incompleta, o que é questionável, né? Mas o que é mais questionável ainda é que no espaço de, se não me engano, 4 horas, né? No espaço de 2 horas e 20 minutos, essa comissão, ela entrevistou, no espaço de 4 horas, eles entrevistaram 130 juízes, e eles nomearam 61 juízes, ou seja, cada juiz teve mais ou menos um espaço de 2 minutos nessa entrevista, né? E aí parte da crítica, principalmente do Likud, né, é que como é que pode você nomear um juiz depois de 2 minutos de entrevista dessa comissão? Não dá nem tempo de fazer as perguntas, né? A comissão é composta por 11 pessoas. Né? Você não tem tempo de que mais que uma pessoa faça uma pergunta, a pessoa se apresenta, faz uma pergunta e nomeia o juiz, né? Foi uma correria para nomear esses juízes, obviamente isso tem a ver com a chegada das eleições, obviamente tem a ver com o Ministério da Justiça querer
mostrar serviço, provocar o Azul e Branco, querer provocar o Likud, querer provocar desconforto no governo, né? E querer provocar mais uma guerra interna, enfim, e aconteceu essa nomeação louca aí de 61 juízes em um dia. Obviamente que essa entrevista não é a única etapa, né, do processo, várias outras etapas já ficaram para trás, mas essa entrevista não costumava ter 2 minutos, né? E ela teve. Então é uma coisa bastante bizarra, digamos assim, né? E ela, enfim, ela acontece também porque a justiça, né, ela tá interferindo no governo, porque o governo ele decidiu não trabalhar por conta das suas indefinições e desse acordo de coalizão absurdo, né, que se escreveu entre o Likud e o Azul e Branco. Que é para nomear chefe da polícia, precisa disso, daquilo, concordância dos dois, decidir como é que vai ser a comissão. E não se decide nada, o governo não atua. Tem 2 anos que não tem comandante da polícia, tem 6 meses que não tem procurador-geral, né? Não tem fiscal-geral. Enfim, e aí a justiça começa a falar, olha só, acabou. Vai ter que nomear juiz, vai ter que nomear comandante da polícia, vai ter que nomear diretor-geral do Ministério da Justiça e vai ter que nomear fiscal-geral. Então, a justiça obrigou o governo a trabalhar, ou seja, o Poder Judiciário obrigou o Poder Executivo a executar, e o Poder Executivo está começando a fazer isso. Então, a gente vai ter agora, finalmente, um comandante da polícia, o ministro Amir Ohana, ministro da Segurança Pública, já foi obrigado a mexer os primeiros pauzinhos ali para poder nomear o próximo comandante da polícia, e essa nomeação de juiz, ela também obedece a uma intervenção do judiciário na passividade, né, do governo atualmente, não a passividade totalmente voluntária, por falta de vontade de trabalhar, mas sim por eles estarem de desacordo. É o governo mais absurdo que eu já vi na minha vida, em todos os países do mundo, democrático pelo menos, né? Um governo que não se entende, que se prejudica, que se boicota, né? Que você não precisa de oposição num governo como esse. É um negócio absurdo de verdade, a ponto que o judiciário tem que obrigar o governo a trabalhar, porque senão eles ficam nessa briga aí a vida inteira. Enfim, e aí acontecem essas bizarrices, né? Como você nomear 61 juízes em espaço de 4 horas. É uma bizarrice mesmo, né, cara? Que doideira. Eu só espero que o próximo ministro da Suprema Corte, né, o que vai substituir o Meni Mazuz, não seja nomeado depois de uma entrevista de 2 minutos também. Cara, é muita loucura, não dá pra... O que acontece é impressionante, né? O que, assim, o desrespeito, o descaso com o Estado. Eu tô falando do Estado aqui, com a instituição em si, ok? Com a estrutura pública. O descaso, né? O desrespeito, tipo... E, obviamente, no momento em que se desrespeita a estrutura pública, tá, no final das contas, desrespeitando a nós, né? Cidadãos. Que, enfim, somos aí o outro lado do fio, da corda, ou seja lá o que for. Bom, é isso. Acho que a gente fechou tudo aqui por esse bloco. Vamos passar então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar de política e corona. A gente tentou fugir nas últimas semanas, né, João? Acho que foram 2 semanas que a gente ou não falou de corona, ou falou muito pouco de corona, mas não tem mais jeito, a gente vai ter que voltar a falar de corona nessa semana, porque, adivinhem só, o bicho está pegando. O bicho está pegando. Acho que a gente falou que o bicho ia pegar de novo e a gente acertou. Por que a gente acertou? Porque a gente saiu do último lockdown ainda com um número de contagiados muito alto, né? Eram 800 por dia, o que era um número alto. Só para vocês terem ideia, no primeiro lockdown, a gente entrou no lockdown quando a gente estava com 700 todos os dias. No segundo lockdown, a gente só entrou quando estava contando com 7.000 novos contagiados por dia. Enfim, saímos do segundo lockdown com um número ainda muito alto. O governo, sim, optou por uma abertura mais lenta e ela aconteceu. Só que agora, enfim, no dia, na verdade, de ontem, eu não me lembro se foi de quarta, hoje é quinta, né? Não me lembro se foi de terça para quinta ou de quarta para quinta. Em 2 dias virou aquele bunda lelê total, aquela coisa que a gente conhece aqui de Israel, aquele oba-oba. O governo diz que vai fechar, vai fazer lockdown só no período da noite e depois volta atrás e resolveu abrir shopping e não tem nada, enfim, aquela bagunça. Mas vamos com calma, porque tem muita notícia, tem muita coisa também envolvendo isso aí.
Antes da gente falar aí dessa questão... Não, vamos entrar então na questão do corona, João. Depois a gente volta aí para a questão política de uma coisa geral. Vamos falar então dessa questão do fechamento da noite. O governo inicialmente tinha prometido... Prometido não, né? Porque não é uma questão de promessa. O governo tinha falado que agora, no período de Hanukkah, né, a festa, ele ia fazer um fechamento noturno. É um fechamento que iria se estender pelo menos até o final do ano, porque ele pegaria a festa de Hanukkah e depois também as festividades de Natal e Ano Novo, e o objetivo era realmente impedir que as pessoas saíssem de casa para comemorar, ou com seus familiares, ou com outras pessoas qualquer, enfim, que as pessoas comemorassem. Lembrando que na festa de Hanukkah, né, a gente acende as velas no período da noite, né, a partir de 5h30, não sei direito, mas enfim, é quando as estrelas aparecem, mas é no período da noite, e muita gente tem o costume de, a cada vela, acender na casa de um amigo, de um parente, um familiar. Então as pessoas costumam sair bastante nesse período. Mas enfim, o governo tinha falado que ia fechar, depois voltou atrás, e não só voltou atrás, falou que não ia fechar porque não recebeu informações de que não era eficaz, mas também resolveu abrir os shoppings. Os shoppings estavam fechados até agora. Na verdade, semana passada eles fizeram um piloto onde 15 shoppings pelo país foram abertos, só que agora abriu geral. Está tudo funcionando. O governo saiu de um lockdown noturno para uma abertura total do comércio aqui em Israel, num dia antes de começar a festa de Hanukkah. Na cidade onde eu moro tem um shopping só, que é o centro da cidade, né? Onde tem tem todos os planos de saúde, né? Todas as clínicas de plano de saúde são no shopping. Tem também o negócio, a empresa de água, o IPTU, você pode resolver, não, o IPTU não, mas a empresa de água, de luz, enfim, tem vários serviços que você pode também fazer no shopping, correio, tem banco. Então, hoje eu precisei ir no banco, o que era uma coisa que eu não fazia, eu acho que quase desde que começou a pandemia, né? Eu tive que marcar um horário para ir ao banco, e aí eu fui ao banco, que é no shopping, eram 9 horas da manhã, o shopping já estava cheio, não estava bombando, mas estava cheio. Eu não quero nem imaginar o que aconteceu depois. Ainda bem que eu fui e fui embora rapidinho. Mas que zigue-zague é esse, cara, que vai de fecha a noite para abre tudo? Olha, esse zigue-zague aí, ele tem a ver com duas coisas. A primeira na verdade, a falta de propósito, de noção, e de profissionalismo dos membros do gabinete da Corona, que não escutam o que o Ministério da Saúde diz, ok? E tomam decisões porque eles acham que é a decisão mais popular, eles entendem que a decisão que eles estão tomando é impopular, eles voltam atrás, e você muda da água para o dia no vinho, como você falou. Um dia você vai fechar o país de noite porque o contágio está aumentando, e de repente você cancela que vai fechar o país, e de repente diz que você vai abrir o shopping, né? E aí no dia seguinte você começa a falar em fechar o país de noite de novo. A gente está agora na quinta-feira, a gente não sabe ainda se amanhã a gente vai poder jantar no Shabat, né, que é uma coisa muito comum aqui em Israel, com as nossas famílias ou não. É um negócio bizarro. Então, essa, na verdade, busca por popularidade em suas decisões do governo, que não sabe se quer agradar as pessoas que estão colocando a saúde em primeiro lugar, as pessoas que estão colocando a economia em primeiro lugar. No final das contas, o governo toma decisões que são ruins para a economia e para a saúde, né, porque anuncia lockdown, né, sem fazer. Então, você não está melhorando a saúde e está assustando a economia, né, que é a pior coisa que você tem que fazer, né, se você quer que a economia respire. Enfim, é um negócio assustador, essa falta de profissionalismo. Não se escutam os profissionais do Ministério da Saúde, eles falaram, fechar o país à noite não resolve o problema. A diminuição que isso vai fazer na contaminação é ínfima, né? Enfim, e o governo não faz isso. A segunda razão, né, pela qual esse tipo de coisa acontece, é porque a gente está agora às vésperas de eleições, né? E a adesão, na verdade, as duas questões têm a mesma raiz, mas elas se acentuam com a proximidade das eleições e as notícias que vêm antes e depois dessas decisões. Né? Então, o governo, né, e o gabinete da Corona, qualquer outro gabinete, ele é motivado por novidades políticas que possam acontecer nesse momento. Então, quando o governo anuncia que ele não vai mais fazer esse fechamento, praticamente esse toque de recolher, né? Essa proibição de você sair de noite de casa, né? Na verdade, ele toma essa decisão no mesmo dia que ele anuncia que entre 60 e 100 mil doses da vacina da Pfizer já estão chegando no país agora, começaram a chegar hoje, e já vão ser dadas na população, muito provavelmente, até o final do ano, né?
profissionais de saúde devem ser os primeiros a tomar vacina e parte da população de risco, né? Então, ou seja, você não toma uma decisão pela saúde porque você já tem um pretexto para dar, né? E não só em relação à corona isso acontece. Na verdade, dia de ontem, na quarta-feira, o Guidon Sar, né, um deputado importante da lista do Likud, o número 5 do partido, okay? que é ex-ministro do interior, ex-ministro da educação, né, foi ministro de cargos importantes, que chegou a dar um tempo no Likud nos últimos 4 anos, voltou agora nas eleições de 2019, né? Ele, que não recebeu nenhum ministério nessa festa de 54 ministros e vice-ministros de governo, né? Guidon Sar não foi presenteado com nenhum ministério nem vice-ministério. Guidon Sar, que não pegou nem a presidência de uma comissão da Knesset, hein? Pelos simples pecados de ter tido a ousadia de enfrentar o Netanyahu nas primárias do Likud. Ele cansou de ser humilhado dentro do partido, né? de ser, retaliado por tentar ocupar o lugar do Netanyahu e ocupar democraticamente, vamos dizer a verdade. O Netanyahu ganhou as eleições democraticamente ali interno do Likud, mas a retaliação não parece ser muito democrática. E ele resolveu anunciar que saiu do Likud e vai formar um novo partido para concorrer com o Likud nas próximas eleições. A novidade, ele fez um pronunciamento público, os canais de televisão deram destaque para isso, interromperam a programação para ver o pronunciamento do Guidon Sar. Eu achei que ele teve um status de estrela maior do que o tamanho dele merecia. Na verdade, isso foi na terça-feira, perdão. Não foi na quarta, não. Foi na terça-feira que isso aconteceu, terça-feira de noite. Enfim, ele teve muito destaque. Já começaram a falar, o Eisenkot, que é o ex-chefe das Forças Armadas, vai agora estar com o Guidon Sar. Aliás, o Eisenkot, fazendo um parênteses, um dia ele vai concorrer pelo Partido Trabalhista junto do prefeito de Tel Aviv, no outro dia ele vai concorrer com o Yair Lapid, que é um partido de centro, né, com o Yesh Atid, agora ele vai concorrer com o Guidon Sar, que é de direita. Cada dia, de acordo com o interesse da mídia, ele está num bloco político diferente. Ninguém nunca nem perguntou para ele se ele é de direita, esquerda, centro, se ele pretende concorrer às eleições. Ele está quietinho no canto dele e estão enfiando ele em pesquisa, estão fazendo um monte de coisa, mas enfim, fechando esse parênteses aí, Guidon Sar anunciou que vai ter o partido dele. Ninguém sabe quem é que vai estar nesse partido ainda, a gente escutou rumores e tal. Na verdade, hoje a gente já sabe, mas ontem já fizeram pesquisa e o Guidon Sar aparecia entre segundo e terceiro lugar nas pesquisas. Okay? Enfim, tomava voto do Likud, não muitos, tomava 4 cadeiras do Likud, mas tomava votos do Azul e Branco, do Yesh Atid, do Meretz, do Yamina, né? Enfim, tomava votos da direita, do centro, da esquerda, e ameaçou o Likud, né? E os 3 principais canais de televisão, jornais dos canais de televisão, fizeram pesquisas, e em 2 das 3, um bloco formado por partidos de centro e de direita, sem contar com os ortodoxos, okay? E sem contar com a esquerda, em 2 das 3 pesquisas, esse bloco, que também não conta com o Likud, ele passava de 60 cadeiras. Em um ele tinha 61 cadeiras, no outro ele tinha 63 cadeiras, e na outra pesquisa eles tinham 60 cadeiras, ou seja, que era quase o necessário. Então, se as pesquisas estiverem certas, hein, esse surgimento do Guidon Sar, enfim, com esse partido dele, que já foi anunciado que os 2 rebeldes lá do Yesh Atid, do Telem, agora vão ingressar no partido dele, e a Yael Sacha Biton, que é a presidente da comissão de Corona, também está jogando duro, não quer dizer, mas ela está sendo muito crítica ao Netanyahu e provavelmente ela vai entrar no partido dele também. Enfim, outras pessoas estão sendo vistas aí como quem vão entrar no partido dele. Se confirmar mesmo, ele conseguir se manter forte assim nas pesquisas, né, realmente existe uma possibilidade real de o Netanyahu não ser o primeiro-ministro de Israel depois das próximas eleições, se elas vierem realmente acontecer agora em fevereiro ou março, né? Enfim, a gente não vai ter um governo de centro, não vai ter um governo de esquerda, vai ter um governo de centro-direita ou de direita, hein? Mas sem o Netanyahu como primeiro-ministro, okay? E sem precisar de negociações com os ultra-ortodoxos, porque só o que tem já baixa. A pergunta é quem vai ser o primeiro-ministro, porque tem 3 partidos muito emparelhados ali, o Yamina, o Yesh Atid e esse partido do Guidon Sar, que parece que vai ser chamado Tikva Hadashah, que significa Nova Esperança, né? Mas enfim, essa foi a novidade do momento. E aí, como é que o governo responde quando esse caos começa a aparecer? O governo vai lá e anuncia agora, aconteceu há pouquinho tempo antes da nossa gravação, a normalização das relações com o 4º país árabe nos últimos 3 meses, que é o Marrocos, né? Que foi anunciado agora. O governo Netanyahu, enfim, é óbvio que é uma notícia importante, é óbvio que é uma notícia boa, né, para Israel,
eu acho que é a primeira das 4 relações que Israel estabelece que tem uma contrapartida negativa para o mundo, né, no caso, não só para os palestinos, mas para o mundo, né, para a luta política da autoridade palestina, é mais uma má notícia. Enfim, as outras 3 também foram. Mas enfim, vamos entrar nisso. Mas o Netanyahu anuncia, e ninguém me convence que esse timing desse anúncio, que foi anunciado inclusive pelo Trump, primeiramente, não tem a ver com esse lançamento da candidatura do Gideon Sa'ar aí para concorrer contra o Netanyahu, não dentro do Likud, mas agora com o partido criado por ele, já que ele não teve espaço dentro do partido. Enfim, em poucas palavras, eu vou deixar o Marquinhos falar, já que eu estou falando muito, o Trump anunciou que Israel vai normalizar relações com o Marrocos, o Netanyahu já confirmou, o reino do Marrocos, não, o rei do Marrocos, nem os políticos, oficialmente ninguém confirmou isso, mas eles retuitaram o Twitter do Trump, o Ministério do Exterior do Marrocos retweetou, enfim, na verdade eles confirmaram, só não fizeram nenhum pronunciamento oficial, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse podcast aqui na quinta-feira de noite. Por que o Marrocos aceitou esse acordo de paz com Israel? Na verdade, o Marrocos ele tem relações cordiais com Israel já desde a época que o Rabin era primeiro-ministro nos anos 90. As relações avançaram muito naquela época. O Rabin e o Shimon Peres chegaram a abrir um escritório comercial no Marrocos, estavam caminhando para o estabelecimento de relações diplomáticas, que voltou atrás depois da segunda intifada, né? Mas existe turismo israelense no Marrocos, e não pouco. Muitos judeus marroquinos vão para o Marrocos em busca das suas raízes, para esses passeios de raízes, né? Isso é muito comum. É verdade, os 2 países não tinham relações diplomáticas e vão ter agora. O Netanyahu promete relações diplomáticas quentes, né? Cálidas, né? Porque hoje o que se chama a paz com o Egito é uma paz fria, né? E com o Marrocos ele está prometendo relações quentes, né? Mas acho que as relações com o Marrocos elas já existem, elas só não foram traduzidas em acordo por causa até então, né? Até o momento, até pouco tempo atrás, da política da Liga Árabe de não estabelecer relações com Israel. Todos os países que compõem a Liga Árabe não estabelecer relações com Israel até que existe um Estado palestino. E o Marrocos agora, estrategicamente, da mesma maneira que os Emirados Árabes puderam comprar os aviões F-35, né, que o Sudão foi tirado da lista de países terroristas, né, que foi o que aconteceu, o Marrocos conseguiu que os Estados Unidos reconhecessem, não só reconhecessem, que abrissem um consulado no Saara Ocidental, que é um território que busca ser independente do Marrocos, e o Marrocos admite no máximo da autonomia. Existe uma disputa ali relativamente parecida com a disputa que existe nos territórios palestinos em Israel. Os palestinos têm autonomia em determinada parte do território, eles querem um Estado independente, Israel se recusa a permitir, e o Saara Ocidental tem uma situação mais ou menos semelhante com o Marrocos, e os Estados Unidos reconhecem o Saara Ocidental como território do Marrocos, e em troca o Marrocos aceitou normalizar as relações com Israel. Segundo o comentarista agora do Canal 12 de televisão que eu vi agora, que eu acabei de ver antes de gravar o podcast, segundo ele, não existe nenhuma garantia que o Biden ia dar esse apoio, e esse acordo sendo fechado com o Trump, inclusive abrindo já o consulado lá, é difícil que o Biden possa voltar atrás assim do nada, e valia a pena para o Marrocos fazer esse acordo com Israel, trocar essa situação, né? A má notícia que eu acho é que, enfim, o Saara Ocidental é um país que luta pela sua independência tem bastante tempo, e a sua luta foi enfraquecida agora, né? Por conta de um acordo que não tem nada a ver com o Saara Ocidental, que também não tem nada a ver com os Estados Unidos, teoricamente, né? Os Estados Unidos são um intermediador, mas que trocou uma coisa que não tem nada a ver com Israel, e Israel recebe um acordo com o Marrocos que não tem nada, por um assunto que também não tem nada a ver com Israel, né? Em troca de uma coisa que não tem nada a ver com Israel. Mas, enfim, para Israel são boas notícias, né? Para o reino do Marrocos também são, enfim. E o Biden pegou um pepino aí, porque ele vai assumir o governo daqui a pouquinho tempo, já lidando com uma oposição aí do Saara Ocidental e talvez de alguns outros países do mundo que apoiam a causa do Saara Ocidental. Mas essa não é a nossa questão aqui é falar sobre Israel principalmente, e esse timing dessa declaração, dessa normalização das relações com o Marrocos, ninguém me convence que não tem nada a ver com a candidatura do Gideon Sa'ar aí no seu novo partido, né, se propondo a ser primeiro-ministro, por exemplo, estou concorrendo para ser primeiro-ministro, e é esperado que ele anuncie que não vai formar o governo com Netanyahu em hipótese alguma. Cenas dos próximos capítulos. Bom, tem alguns comentários, cara. Vamos lá. Sobre essa questão do fechamento noturno. Primeiro, eu acho o seguinte, o governo resolveu não fechar porque peidou na farofa. Porque se o governo... Bom, eles falaram que o pessoal do Ministério da Saúde disse que não que o fechamento noturno ele não é eficaz.
Bom, quem sou eu para discutir aqui, né, o posicionamento do Ministério da Saúde, até porque eles têm conhecimento, dados, informações que eu não tenho. Mas é uma coisa que me surpreende esse tipo de argumento no período festivo, no período de uma festa onde as pessoas sim saem de casa e sim vão encontrar seus familiares, seus amigos, enfim, é um período festivo, é uma festa. E todas as festas judaicas, elas são festas bem familiares, né, em que as pessoas se encontram, enfim. Então, e hoje na televisão, inclusive, se falou isso também, dessa possibilidade de agora, em 2 semanas, a gente ter aí um crescimento do número de doentes, né? Porque, enfim, a gente vai passar a próxima semana, né, que a festa dura 8 dias, a gente vai passar os próximos 8 dias sem nenhuma restrição. Todo mundo pode sair de casa a hora que quiser, ir à casa de parentes, não tem restrição, não tem nada. Tipo, vida normal, vida que segue, né? Então, acho que o governo ficou com medo, na verdade, de fazer um outro lockdown, um fechamento noturno, porque o que aconteceu é o seguinte: novamente, setores da sociedade que acham que a religião está acima da saúde iriam enfrentar e iriam, mais uma vez, como fizeram no primeiro fechamento durante a festa de Pessah e no segundo fechamento durante as festas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, iam cagar na cabeça do governo novamente. E ia ser aquela confusão de novo, televisão falando que os ultra-ortodoxos não respeitam o fechamento e levanta o mesmo questionamento. Se os ultra-ortodoxos não respeitam, por que eu tenho que respeitar? E no momento em que o governo não tem força para impor aos ultra-ortodoxos a sua lei, né, porque a gente comentou isso também em outros podcasts, que eles estavam funcionando como setores, né, da população ultra-ortodoxa, funcionando como um Estado dentro de um Estado, fazendo o que eles quisessem. Se o governo não tem essa força, como é que ia ser uma crise muito grande, né? Porque a gente está passando por isso o tempo todo, né? Toda vez que tem um fechamento, tem um setor da sociedade que não se preocupa, que não respeita, e outro setor que é obrigado a respeitar, que paga multa, né? Que, enfim, tem uma série de problemas aí. Então, acho que o governo ficou com medo de enfrentar mais um fechamento, mais um desgaste. Tem a questão da eleição que você falou, obviamente está ligado diretamente, né? O Netanyahu, mais do que nunca agora, ele precisa do setor ultra-ortodoxo do lado dele. Isso tem a ver também com a decisão do Guidon Saar de sair do Likud, né? Enfim, eu acho que o governo amarelou, o governo optou por não comprar o desgaste, porque ia ser muito feio, e não só isso, também, eu acho que por questões eleitorais, resolveu abrir aí o shopping e deixar os donos de lojas que respirarem um pouco, né? Tentar colocar algum dinheiro para dentro nesse período festivo. E, sinceramente, eu não quero nem chegar perto do shopping aqui da cidade, porque amanhã, sexta-feira, véspera de Shabat, Hanukkah, e o shopping abrindo, é o segundo dia, né? Hoje foi o primeiro dia, amanhã é o segundo dia, as crianças não estudam, enfim, vai ser aquilo ali, vai ser um corona ambulante. Eu não quero nem chegar perto de lá. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui a 2 semanas, né? 10 dias, 2 semanas, a gente vai ter mais ou menos um quadro aí, né? Do crescimento aí, ou não, né? Do contágio. Tem a questão das vacinas, né? Que é uma super propaganda aí para o governo. Agora, sobre essa questão, né, que muita gente falou da postura do Guidon Saar, né, de sair do Likud, não ser uma postura democrática, né, que ele, no caso, ele concorreu nas eleições, ele perdeu, né, feiamente, ele teve 26%, se eu não me engano, dos votos, e o Netanyahu 74%, uma coisa assim. Mas a questão é a seguinte, ele ficou em quarto na lista do Likud, não recebeu, como você falou, né, nenhum ministério, ele não foi nomeado para nada, ele é um deputado como outro qualquer, sem nenhum cargo extra. Ele não é ministro, não é vice-ministro, ele não é chefe de nenhuma comissão, né? Não é líder de nenhuma comissão, ou seja, e ele foi o quarto da lista do Likud. Então, eu não sei se também desrespeitou a decisão. Não, meu amigo, o Netanyahu cagou na cabeça dele. Ele já tinha feito isso com o Ariel Sharon em 96, ele deixou o Ariel Sharon de lado, depois o Ariel Sharon acabou assumindo um ministério. Mas, enfim, o Bibi faz isso com seus opositores, né, com quem disputa com ele dentro do Likud, e foi a vez do Guidon Saar. Eu acho que, assim, particularmente pensando, ele que tem ambições políticas de ser o primeiro-ministro, né? Acho que foi a posição correta. Ele falou assim, não posso ficar aqui na sombra do Netanyahu, até porque o que não falta dentro do Likud é herdeiro, né, do Netanyahu, né? A quantidade de deputados que estão ali só esperando ele sair fora para botar a cabecinha fora d'água é muito grande.
Mas enfim, fechando aí com essa notícia do Marrocos, né, que você falou, é impressionante a quantidade de presente que o Bibi ganhou do Trump, né, cara? Porque toda essa movimentação aí de normalização dos laços, o Bibi nem estava sabendo, né? A gente comentou isso no episódio, assim que fechou o acordo com os Emirados Árabes, o Bibi não estava nem sabendo disso, o Trump é que falou. Meu amigo, vamos lá fechar, então você é normal. É tipo, né? Óbvio que foi um acordo mais amplo. O Emirados Árabes está recebendo avião F-35, né? Que é o avião mais moderno do mundo, o avião militar, né? Mais moderno do mundo. Ele é indetectável por radar, ou seja, muda um pouco a. Imagina só uma esquadra aí de 20 aviões F-35 voando indetectáveis, muda um pouco, né, o equilíbrio militar, né? Dá uma assustada. Mas, enfim, o Emirados Árabes ganhou esse avião e eles usaram o argumento de que eles conseguiram frear a anexação israelense, né? Ou seja, o Emirados Árabes eles chegaram a um acordo com o Trump e a gente falou disso. O Trump comunicou o Benjamin Netanyahu, né? Ele comunicou o Netanyahu que o Emirados Árabes iam normalizar as relações com Israel. O Netanyahu nem sabia, ganhou de presente. Tanto é que teve maior confusão com essa coisa aí com o F-35. Primeiro ele disse que sim, que ele sabia que ia vender, depois disse que não, que ia vender. Enfim, caiu de paraquedas, não sabia onde estava pisando, e ele só colhe os louros. É assim, nasceu realmente virado para a lua. E está colhendo os louros, sem sombra de dúvida. A gente tem aí o Emirados Árabes, a gente tem o Bahrein, a gente tem agora o Marrocos e o Sudão, né, que está meio parado aí, a gente comentou no episódio passado. Mas, enfim, sem sombra de dúvida, são notícias bem interessantes, principalmente porque a gente sabe que tem uma comunidade descendente de marroquinos aqui em Israel muito grande, né? Então, a população judaica que vivia no Marrocos até 1948 era muito grande, nos anos seguintes até os anos 60, 70, né? Marrocos foi a imigração mais tardia do mundo oriental. Sim. Eles vieram nos anos 60, a maioria. A maioria veio em 60, começou a vir gente antes, né? Mas pode ser que tenha... Enfim, é uma relação que pode ser interessante, né? A família da minha esposa, a parte da mãe dela, são marroquinos, eu não sei se eles são marroquinos, mas na década, eu não me lembro em que ano foi mais ou menos, mas enfim, todos eles foram do Marrocos para a França. É uma história interessante, porque eles foram do Marrocos, eles pegaram um navio no Marrocos para vir para Israel. Só que o navio ia fazer escala em Marsella, na França. Fizeram escala em Marsella e o porto entrou em greve. Então, quando o porto entrou em greve, o pessoal da família começou a falar, pô, o que a gente vai fazer aqui? Começou a arrumar trabalho para poder comprar comida. E aí arrumou trabalho e ficou na França. Aí eles ficaram na França ainda uns bons anos, até que depois quase a família inteira também fez aliar. Isso é uma coisa bem interessante. Eu não sei quantos são, vários irmãos, mas só tem um que ficou na França, o resto todo mundo... Não, ele veio para Israel também e acabou voltando para a França, mas a família inteira está aqui. Enfim, tem uma relação muito grande, né? Tem uma população grande aqui de Israel que é descendente de marroquinos, e talvez seja... A gente está vendo essa onda aí, todo mundo querendo ir para os Emirados Árabes, de repente a gente vai ver todo mundo querendo ir para o Marrocos também. Mas é bom. É isso, cara. Só queria acrescentar uma informaçãozinha pequena. É que, mais uma vez, Benny Gantz e Gabi Ashkenazi, ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro, né, e o ministro do Exterior, não foram informados sobre o acordo que Israel fez com o Marrocos. Né? Ou seja, mais uma vez, Bibi fez coisas escondidas. Óbvio que isso não foi tão grave quanto a viagem dele para a Arábia Saudita, sem que ninguém soubesse, porque ele não teve que viajar para lugar nenhum por enquanto, mas não deixa de ser absurdo, né, que o primeiro-ministro esteja fazendo acordos internacionais escondido do ministro do Exterior, que vai ter que assinar um acordo e escondido do ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro, que teoricamente é quem troca ele no cargo de primeiro-ministro daqui a 10, 11 meses. Né? Mas, enfim, coisas desse governo esquizofrênico que a gente tem aqui com prazo de validade. Eu espero que o prazo de validade esteja realmente chegando ao fim, cara. E a gente possa falar disso em breve. É isso. Bom, vamos então passar para o nosso bloco do esporte, né? O comentário do nosso camarada Nelson Burro. Para tudo, porque hoje a gente não tem mensagem do nosso camarada Nelson Burdi no nosso bloco do esporte. A gente tem o Nelson Burdi ao vivo com a gente. Fala, Nelson, como andas, cara? Meu caro Góres, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço pro João, que chegou na época mais contente dele no ano, que é Hanukkah. O João gosta de comer aqueles sonhos
Ele compra o sonho sem recheio, daí ele chega em casa, bota um monte de doce de leite dentro, parece um hambúrguer aquilo, e aí ele come feliz da vida. João, você tá ao vivo, você pode responder ao vivo, cara, pela primeira vez. Vou deixar o ouvinte imaginar se eu como a sufganiá, assim, desse jeito que o Nelson falou ou não. Um hambúrguer de sufganiá, cara, eu gostei disso, né? Assim, um hambúrguer desse aí, cara. Aí tu bota porque aqui em Israel, na padaria, na confeitaria, eles não botam muito recheio. Então, se tu compra o sonho sem recheio, e aí chega em casa e bota um monte de recheio com doce de leite, o que tu quiser, é muito melhor. Melhor. É isso aí, Hanukkah é pra dar aquela enchida na pança, né, cara? Dar aquela Exatamente. arredondada. Beleza. Então, eu acho assim, a gente vai... O Nelson tá aqui com a gente hoje porque eu particularmente acho que é a principal notícia da semana. Pode parar tudo, fechar, enfim, foi a principal notícia da semana, na minha opinião. Um sheik do Emirados Árabes comprou 50% do time de futebol Beitar Jerusalém. É o time Beitar de Jerusalém. É um time extremamente tradicional aqui no país. Agora, a questão principal que envolve tudo é o seguinte. Tem uma torcida organizada no Beitar de Jerusalém que ela se chama La Família. E eles são eles são fascistas, são extremamente racistas, não aceitam jogadores árabes no time, inclusive quando há uns anos atrás jogadores, se eu não me engano, são jogadores muçulmanos, mas não eram árabes, eram tchecos ou chechenos, se eu não me engano, vieram jogar chechenos. Isso. Vieram jogar, soviético, Nelson, porra. Não, porra, Nelson. Da antiga soviético, porra. Foi da antiga União Soviética. Era o que aconteceu? Eles fizeram lá a pré-temporada. Eles fizeram lá a pré-temporada, ficaram lá por volta de um mês, foram muito bem recebidos, coisa e tal. E aí houve alguns jogos amistosos e alguns jogos treino. E alguns jogadores agradaram. E aí eles trouxeram 2 jogadores, ou Sim. 3. 2 deles eram muçulmanos, e aí houve um manifesto, uma carta anônima, que falaram, se houver jogadores muçulmanos, nós vamos protestar. Inclusive, e essa carta não estava assinada, era uma carta anônima. E aí, na secretaria do clube, jogaram um coquetel molotov. Isso aí foi em 2011. Peraí, a gente já vai entrar nessas questões aí. Peraí, deixa eu só explicar outra questão. Que é a seguinte, teve isso que o Nelson falou, depois um desses jogadores fez um gol em um jogo e a torcida La Família se retirou do estádio, eles foram embora porque eles se recusavam a comemorar um gol feito por um jogador muçulmano. Enfim, afastou muita gente do Beitar, né? Óbvio que eles são uma minoria, a grande maioria dos torcedores do Beitar não são racistas, não são fascistas, mas se afastaram do time, se afastaram da torcida, e agora a gente tem um sheik árabe dos Emirados Árabes, comprou aí 50% do time. Ele promete um investimento de 300 milhões de shekels nos próximos 10 anos. Na verdade, se eu não me engano, metade disso foi para o atual dono do Beitar, e os outros 150 milhões ele vai investir no time, no clube, diretamente. Mas a questão é a seguinte, e aí a gente abre aí porque isso é uma prova de como política e futebol aqui em Israel se misturam muito, a gente vai conversar sobre isso agora, mas a questão é, será que vai virar Beitar Al-Quds ou vai continuar Beitar Jerusalém? Deixa a bola para vocês. É uma boa questão aí, uma boa questão. Não, só para deixar claro aqui que tem matérias falando que nas antigas houve jogadores muçulmanos que passaram pelo Beitar, inclusive um mais recentemente, que até já tinha passado por outros times israelenses e a torcida recebeu bem. Mas a La Família, que é uma facção muito radical, ela se manifestava muito fortemente, principalmente quando existem jogos do Beitar Jerusalém contra o Bnei Sarnin, que é o time árabe mais bem colocado, o clube árabe de futebol mais organizado aqui em Israel e que a maioria das vezes está na Primeira Liga. E aí o que acontece? Quando tem um jogo ou em Sarnin, no norte do país, ou em Jerusalém, a polícia faz um esquema de segurança para que os torcedores não tenham enfrentamentos. Aí o que acontece? O que aconteceu nessa história? Aqui em Israel, quando tem um grito racista, pode ser contra árabes ou contra o que for, a punição aqui em Israel
é com perda de pontos na tabela de classificação. Então, muitas vezes, quando tem um jogo do Beitar Jerusalém contra o Beni Sarnin em Jerusalém, o locutor oficial do estádio fica no microfone falando: pelo amor de Deus, não gritem nada, não falem nada. Mas os torcedores passam por cima e fazem os cânticos provocativos. Né? Eles fazem esse cântico, e eles cantam de um modo até rebelde, meio adolescente, meio juvenil. Tinha um canto que eles cantavam: nós somos o time racista do país. Cantavam isso. A Kibbutzá, a Gizanit, a Medina, eles cantavam isso aí. E isso aí é uma coisa que o clube cortava na pele, cortava na carne, porque eles perdem pontos na tabela de classificação. Então é literalmente um gol contra. Não apenas por ser o racismo, mas porque também tira pontos da tabela de classificação. Pois é, agora eu acho a gente tem que... Vamos tentar colocar em contexto essa compra do Beitar, né, e tudo isso que o Nelson falou agora, que é o seguinte, a gente tem que partir do princípio, e quem discorda disso está errado, que futebol e política se misturam o tempo inteiro, no mundo inteiro. Né? Não existe como você dissociar, na verdade, nada, né, da política, mas o futebol em si ele tem raízes muito profundas na política desde o surgimento da Inglaterra, né, e a sua chegada em todos os lugares do mundo. Aqui em Israel, por exemplo, a Liga Israelense de Futebol ela é anterior à criação do Estado de Israel, né? A primeira edição da Liga Israelense de Futebol se não me engano, é de 1931, que o primeiro campeão foi a Polícia Britânica, foi o time da Polícia Britânica. E a gente chama de Liga Israelense, não de Liga Palestina, na verdade, porque era uma liga organizada pelos times associados à Federação de Futebol, que tinha ligação com o movimento sionista na época, não era uma liga organizada pelo mandato britânico nesse momento, uma vez que o Estado de Israel não existia em 1931. Né? A Liga Israelense de Futebol, na verdade, essa liga sionista, judaico-sionista, ela foi uma das poucas ligas, pelo menos nessa parte do mundo, né, dali para o Ocidente, que continuou funcionando, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial. E ela tem sua origem associada também, os clubes têm as suas origens associadas a movimentos, né, a dissidências, a correntes internas do movimento sionista. Né? A gente tem os principais times de Israel, eles começam ou com Beitar, né, no caso Beitar Jerusalém, ou Maccabi, ou Apoel. Né? Tem um ou outro que é Ironi alguma coisa, ou Akor, que são enfim, Ironi significa urbano, né, municipal, Akor é a força, Akor é o nome de um tipo de clube que era muito comum nas comunidades judaicas fora da Palestina e fora de Israel. Até hoje na Argentina existe um clube chamado Akor, mas esses três são os mais que mais existem. Principalmente Apoel e Maccabi, Beitar um pouquinho menos. Mas o que significam esses? Né? Apoel significa o trabalhador, né, que era associado à esquerda sionista, né, ao maior movimento, na verdade, do interno, maior corrente do movimento sionista até os anos 70, 80, que era a esquerda sionista trabalhista, principalmente, né, e Apoel significa o trabalhador. Maccabi era o grupo mais ligado ao centro, ao liberal, o sionismo mais liberal, né, e que tinha o esporte também como questão central, o esporte, o exercício físico, né, como questão central até para a sua crença sionista. E Beitar era associado ao movimento sionista revisionista, não confundir com o revisionista do Holocausto. Né? O movimento sionista revisionista é a direita sionista, revisionista porque quando eles viram que o movimento trabalhista, né, o movimento sionista socialista, ele começou a se tornar hegemônico, ou pelo menos majoritário dentro do movimento sionista, eles romperam com o movimento sionista, com a organização, sendo que a esquerda estava deturpando o sionismo, e eles são revisionistas, no caso que o que o Herzl, né, o criador do sionismo político, escreveu, na verdade está sendo deturpado e a gente está trazendo ele de volta através do nosso movimento. O movimento sionista revisionista tem uma tradição muito militarista, alguns segmentos deles têm uma tradição racista também, né? E um desses clubes, o principal expoente dessa ideologia é o Beitar Jerusalém, Beitar Yerushalayim em hebraico, que é um do que a gente pode chamar dos 4 clubes grandes em Israel, pelo menos em relação ao tamanho das torcidas, né? Que são o Maccabi Haifa, o Maccabi Tel Aviv, o Beitar Jerusalém e o Apoel Tel Aviv. São os 4 grandes clubes em relação à torcida. Talvez aí o Maccabi Netanya e o Apoel Beersheva sejam clubes médios nesse aspecto, médios para grandes, e os outros são todos menores. Né? Esses 4 são os únicos que têm torcida no país inteiro, digamos assim. Pois exatamente. E aí o Maccabi Haifa e o Maccabi Tel Aviv, eles são
um pouco mais tipo neutros nessa questão, não são exatamente neutros, mas um pouco mais neutros. O Hapoel Tel Aviv é um clube com uma torcida, pelo menos a torcida que vai aos jogos, muito mais de esquerda, né? Inclusive era o clube do Yitzhak Rabin, ele era torcedor do Hapoel Tel Aviv, ia no estádio, inclusive no dia que ele foi assassinado, antes de ir para a praça, ele estava assistindo um jogo do Hapoel Tel Aviv em casa. O Rabin, que era fanático por futebol e pela seleção brasileira também. E o Beitar Jerusalém era o time tradicional da direita, o time do Ehud Olmert, que foi o prefeito de Jerusalém e primeiro-ministro, né? É o time se não me engano, do Rubi Rivlin, enfim, e é associado com a direita, né? Na verdade, bastante associado. Isso não quer dizer que o Beitar Jerusalém não tenha torcedores de esquerda, deve ter, tem até torcedores árabes, nem que o Hapoel Tel Aviv não tenha torcedores de direita. Inclusive, alguns Hapoelis têm mais torcedores de direita que de esquerda hoje em dia, porque às vezes se identificaram mais com a cidade onde estão do que com a tradição do time lá atrás, né? Por exemplo, o Hapoel Beersheva. Mas, enfim, nessa introdução é importante a gente falar sobre isso, né? O La Família, que é a torcida que o Nelson se referiu, né? É uma torcida organizada que ela é famosa por cantar que o Beitar Jerusalém é o clube mais racista de Israel, né? Ou a torcida mais racista de Israel. Né? Eles tinham uma música que eles cantam todo jogo, orgulhosamente. E já foram pegos cantando em homenagem ao assassino do Rabin, que eu não gosto de dizer o nome dele aqui, porque eu prefiro não lembrar para ninguém o nome dele, que ele seja esquecido, que o nome dele seja esquecido, né? Entre outras coisas, né? Enquanto a torcida do Hapoel Tel Aviv, ela enfim, também para simbolizar a sua identidade, deu uma radicalizada nos últimos tempos e teve uma aproximação, inclusive, com movimentos antisionistas da própria esquerda, né? Acho que os cartazes, às vezes, que aparecem já não são mais só do Che Guevara, mas também são de personagens até árabes e ícones palestinos, às vezes aparecem do Hapoel Tel Aviv. Mas, enfim, isso é a relação com política, né? Traduzida nos dias de hoje. Então, enfim, os símbolos eles acabam se radicalizando. Nas manifestações que estão acontecendo atualmente contra o Netanyahu, a presença de duas torcidas organizadas está sendo muito constante, que é a do La Família e a do Fanatics, que é a torcida organizada do Maccabi Tel Aviv, que também é de ultradireita, a torcida organizada. O clube nem tanto, né? Mas essa torcida organizada também é. E agora, essa questão do Beitar Jerusalém, Beitar Jerusalém, que foi ultra surpreendente, porque a torcida não aceitava nem que chechenos, né, muçulmanos, vestissem a camisa do clube. Teve um jogador chamado Ali Muhammad, que jogou no Beitar Jerusalém há pouco tempo, e que não queriam deixar ele participar do time, porque achavam que ele era árabe muçulmano. Depois descobriram que ele era cristão, filho de um muçulmano, mas que ele era cristão, então aí permitiram que ele jogasse, ou seja, uma questão islamofóbica, né? E de repente o Israel chega à normalização com os Emirados Árabes e o sheik, né, Hamad Ben Khalifa, né, comprou 50% das ações do clube por, se não me engano, 30 milhões de euros, que pertenciam a um cara chamado Moshe, enfim, não me lembro agora o nome dele, que ele vendeu, ele falou que só vendeu 50%, que ele queria ficar com os outros 50%, ele já recuperou o investimento dele, e prometeu um investimento de 300 milhões de shekel, ou mais ou menos 80 milhões de dólares, pouco mais até na cotação atual, 90 milhões de dólares mais ou menos, nos próximos 10 anos, principalmente em infraestrutura do time. O que para Israel é uma bolada de dinheiro, né? Esse investimento extra, além de todo o resto do dinheiro que é investido. E aí, a pergunta é como é que vai se comportar a torcida, né? O La Família, que é a torcida mais racista, que não permitia que muçulmanos, de repente um sheik árabe muçulmano compra o time. Eles já marcaram um protesto, já vou dando spoiler, já marcaram um protesto. O negócio é que está jogando a favor do sheik, o fato de não ter torcida nos jogos agora, por causa da corona. Mas é uma super polêmica isso em Israel, né? Porque agora o que a torcida vai preferir? Que o time volte a ser competitivo, já que eles não ganham o título desde 2006, 2007, né? Ou que o time se mantenha puro, né? 2007, 2008, eu acho que Pois faz muito tempo que o Beitar Jerusalém não ganhou o Campeonato Israelense, desde a época, você pode explicar melhor, nossa, do Guy Damak, né, que era um bilionário russo que tinha comprado as ações. Exato, franco-russo, na verdade. Ele veio da Rússia e se estabeleceu na França, saiu da França porque digamos que o fisco francês tinha algumas arestas para parar com ele, e aí ele apareceu em Israel
ele imigrou para Israel e ele tinha um capital que na França ele não conseguiu explicar exatamente a origem, e aqui ele investiu no Beitar Jerusalém, trouxe muitos jogadores, inclusive muitos jogadores brasileiros. Desse último título, o destaque era o centroavante Rômulo, que tinha vindo do Grêmio, foi artilheiro aqui 2 anos seguidos, bicampeão. Só que o detalhe foi o seguinte, o Gaidamak, ele também começou a entrar na política israelense, achando que levaria o voto dos torcedores do Beitar Jerusalém, e não aconteceu. Ele se lançou à prefeitura de Jerusalém em 2008, mas teve menos de 5 mil votos. E até num ato de desespero na época, ele tentou 2, 3 dias antes da eleição, vendo que não estava conseguindo emplacar a campanha, ele tentou fazer campanha também no bairro árabe, e até os árabes receberam isso de um modo bom, mas aí lá na torcida, lá o pessoal ouviu que ele tinha feito isso, os poucos que iam votar acabaram não votando, e ele fez pouquíssimos votos. Mas o Gaidamak, quando ele vendeu uma parte dele do clube, até foi um brasileiro que morava em Miami e que comprou e ficou um tempo, mas depois repassou também. E a partir daí o Beitar, dentro de campo, caiu muito. Chegou a disputar 2, 3 anos seguidos. Depois de ter sido bicampeão e vencido vários campeonatos no fim dos 90, anos 2000, o Beitar já está 12 anos sem ser campeão e vários anos seguidos disputou o que a gente chama de torneio da morte, o playoff, para ver quem cai. Pois é, enfim, ele vendeu as ações dele no final, esse brasileiro vendeu as ações dele para o Moshe Hogeg, pude buscar aí o nome dele, ele comprou 100% das ações de Beitar Jerusalém por 26,5 milhões de euros, e agora vendeu 50% por 30, né? Então ele já recuperou o investimento, enfim, e aí agora ele vendeu esse 50% para o Sheikh Abu Khalifa, né? Ben Khalifa, Hamad Ben Khalifa. E agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Agora o Moshe Hogeg já avisou para a torcida. Vocês podem se acostumando que vai ter jogador árabe no time, o que vai ser uma polêmica, pelo menos no início. E o Sheikh Ben Khalifa não é nenhum bobo, né? Ele que é visto como um dos, como se diz, um dos interlocutores entre o governo israelense e o governo dos Emirados Árabes para a chegada do acordo, né? Um cara que tinha um bom trânsito com os políticos israelenses e com o Trump. Ele já chegou dizendo que está muito orgulhoso de ter comprado, de ter adquirido, poder ajudar no desenvolvimento do maior time da capital de Israel, né? E essa declaração é uma declaração muito polêmica, por um lado, porque está aí um sheik árabe super importante, bilionário, declarando que Jerusalém é a capital de Israel, algo que é praticamente foi como um ataque, né, para a autoridade palestina, para as pretensões palestinas, né? E, enfim, também um discurso um pouquinho demagógico dele ali, tentando agradar os torcedores. Enfim, se ele assume um lado pró-Israel ou não, isso é menos relevante. O relevante é o momento que ele resolve botar isso para fora, que ele resolve dizer isso publicamente, né? Então, tentando ali botar panos quentes, tentar diminuir a bagunça, mas o marketing que ele conseguiu para ele mesmo, para o clube, com essa compra é gigantesco, né? É uma coisa impressionante. Queria lembrar que a torcida do Chelsea da Inglaterra, ela é conhecida como a torcida antissemita da Inglaterra, porque o principal rival do Chelsea é o Tottenham, que é considerado o time dos judeus de Londres. E o Chelsea tem canções antissemitas, né? E o dono do Chelsea, o acionista maior do Chelsea hoje em dia, é o Roman Abramovich, que é um bilionário magnata russo, que inclusive hoje em dia acho que ele é cidadão israelense também. Já muitos... Não, Abramovich já tem quase 15 anos dono do Chelsea, por aí. Pois mas ele é cidadão israelense já tem uns 3, 4 anos, e ele é judeu, né? E a torcida do Chelsea, os hooligans da principal torcida organizada lá do Chelsea, eles xingavam, não quiseram a compra do Chelsea. Quando eles viram que essa compra colocou o Chelsea como um clube muito mais competitivo, né? Possibilitou que o time ganhasse o campeonato inglês, já ganhou 2 vezes na história, 2 ou 3, ganhou a Champions League, ganhou outros vários títulos e disputa os títulos importantes até hoje. De repente, ninguém mais desgosta do Roman Abramovich no Chelsea, né? Ele virou ídolo, né, da torcida, e os antissemitas que reclamavam da contratação dele, ele treinador israelense. Ele trouxe o Avram Grant, que foi o treinador que ganhou a Champions League com o Chelsea, né, o Avram Grant. Ele perdeu em 2008. Ele perdeu nos pênaltis para o Manchester. O cara foi bater o pênalti, escorregou. A final era em Moscou.
Tava chovendo muito, o cara foi bater o pênalti, escorregou, a bola tocou na trave, eles perderam pro Manchester United naquela final, nos pênaltis. Mas ele não... eu achei que ele tivesse vencido com o Chelsea a de 2012. Não foi ele então, não? Não, ele já tinha saído. Eu acho que ele já tinha saído. Pois é, ele substituiu o Mourinho no Chelsea, né? Quando o Chelsea enfim, nessa época. Mas enfim, pois é, isso diminuiu um pouco o radicalismo da torcida, o antissemitismo diminuiu ali, né? Então, por causa dessa compra do clube pelo Abramovich. Pode ser que isso aconteça também no Betar Jerusalém, pode ser que isso empurre o time, a torcida a ser mais tolerante, que faça com que a grande maioria da torcida seja mais barulhenta do que o La Família, que é essa minoria muito barulhenta, que seja mais silenciosa. E é importante dizer também que o La Família, o Betar tem conseguido domar o La Família muito mais do que antes nos últimos 2-3 anos, né? O clube chegou a ganhar, inclusive, acho que no último ano, o Fair Play, o prêmio Fair Play do campeonato, e a torcida é parte integrante dessa premiação. E agora essa compra, ela pode, por um lado, fazer com que esse barril de pólvora exploda, ou ela pode fazer com que emerja uma maioria mais tolerante, que silencie os hooligans, os fascistas, né, racistas do La Família. Tomara que seja isso que aconteça. Olha, tem um detalhe interessante, em especial sobre o La Família, porque o La Família existiu até 2011, 2012, quando teve aquele ataque de coquetel Molotov contra a secretaria do clube, que chegou a ferir pessoas. O líder do La Família, ao vivo na televisão, disse: esse ataque não partiu da gente, alguém está usando o nosso nome, a torcida está desfeita. E a torcida ficou inativa durante alguns anos. E voltou 2015 para 2016 com pessoas que não eram da torcida usando o nome. Essas pessoas, muitas delas, são adolescentes. Muitas delas são adolescentes que, a partir dos 12, 13 anos de idade, moram perto do estádio de Colé aqui em Jerusalém e vão juntos, porque aqui em Israel não tem problema de assalto, as pessoas podem caminhar à noite sem problema nenhum, vão todos juntos, coisa e tal. Mas qual é a ligação deles com a política, fora essa questão de cantos de torcida, coisa e tal? O La Família se ligou a um grupo chamado Leavim, e tanto tu via na arquibancada do Beitar pessoas com camiseta do Leavim, como pessoas com camiseta do La Família em manifestações desse Leavim. Esse Leavim é um grupo que se coloca a uma extrema-direita da política de Israel. Se tu tens Nelsinho, é Leavá, não? Leavá. Desculpa. Leavim é uma comunidade no sul, uma cidade do sul. Eu confundi, tem razão. E aí, essa união dos dois deu um teor político maior para essa nova roupagem do La Família, que não eram as mesmas pessoas daquela época. Eles usaram o nome e fizeram, mas a grande maioria dessa torcida são adolescentes. A grande maioria são adolescentes. E o detalhe interessante, em contraponto aos ultras do Maccabi Tel Aviv, ultras do Hapoel Tel Aviv, ultras aqui do Maccabi Haifa, ultras do Hapoel Haifa, são pessoas mais velhas. São pessoas que começaram como adolescentes, mas cresceram e seguem na torcida. Lá na torcida do Beitar Jerusalém, no atual La Família, tem muito adolescente. Tem muito adolescente e naquele auge de rebeldia. E num país em que, digamos que a violência social ocorre de uma outra forma, não do jeito que as pessoas estão acostumadas no Brasil, os adolescentes, a partir de 11, 12, 13 anos, vão para o estádio, naquela flor do fanatismo pelo futebol, acabam abraçando N bandeiras que estão em volta, como a questão do nacionalismo judaico israelense. Eu queria então levantar uma pergunta aí para vocês. Eu queria que vocês dissessem qual foi a intenção do Sheik ao comprar o Beitar Jerusalém. Eu já ouvi gente dizendo que a intenção dele é justamente quebrar, né, preconceitos e criar pontes e mostrar, nós árabes não somos tão ruins, tem árabes bons também, né? Tipo, o cara do Beitar Jerusalém pensando, né? Tem árabes bons também, agora a gente comprou o time de vocês, vamos lá, oba-oba. Ou vocês acham que o cara comprou como uma forma de virar para esses caras fascistas do Beitar Jerusalém e falar assim,
chupa, agora é meu. O que vocês acham, cara? Eu acho que é negócio. Eu acho que é economia. Ele pode ter sido orientado, olha, esse clube é mais isso, o outro clube é mais aquilo, mas eu acho que ele está fazendo negócio. Eu acho que, a grosso modo, é uma questão realmente econômica, e essa questão da característica do time vem meio que num apêndice. É a minha sensação. Eu acho que ele, enfim, ele com certeza está visando o lucro, mas eu também acho que ele tá fazendo marketing para ele mesmo, né? Ele está, enfim, mostrando, ele está tentando fazer uma imagem de tolerância para ele, e para os seus negócios, e comprar o Beitar Jerusalém e domesticar os ultra-radicais parte do marketing que ele está construindo. Então, acho que, enfim, foi uma estratégia genial por parte dele, mas que vai ter que ser muito bem administrada para dar certo, né? Mas, enfim, tem muito dinheiro para poder pensar como é que ele vai fazer essa administração. Então, ele vai entregar para as pessoas certas tocar esse negócio para frente. Vale lembrar também que esses 30 milhões por ano de cheque que ele vai investir no clube, ele já declarou que é basicamente para estrutura física e formação de talentos. Considerando que o Beitar Jerusalém já tem um estádio, né, que não é próprio, é um estádio público, É da prefeitura. Que você não precisa construir, né, que é o estádio TED em Jerusalém, que os clubes de Jerusalém usam, ele provavelmente vai investir em melhorias no CT do clube e em formação de talentos, né, que é vender jogadores para a Europa, que é fabricar e vender jogadores, e é assim que ele vai fazer dinheiro. E nessa brincadeira aí de fabricar e vender jogadores, eu duvido que ele esteja pensando em restringir o seu cenário de formação de jogadores somente a judeus. Eu acho que ele vai investir em formar jogadores árabes também, e a gente vai ver como é que isso vai modificar aí a visão da torcida do Beitar sobre essa administração. Mas um negócio que eu acho que no momento que os gols começarem a aparecer e os títulos começarem a surgir, vai ser difícil segurar. Assim, vai ser difícil que o La Família consiga sobrepor sua vontade à do resto da torcida, né? Quando o time começa a ganhar campeonato, é difícil que a torcida fique contra o clube. E aí o que pode acontecer é que essa dissidência aí do Beitar crie outro clube mais puro, né? Enfim, que eles possam exprimir seu racismo de uma maneira mais livre, pelo menos sem interferência de um dono árabe, né? Nesse caso. Enfim, mas eu acho que eu aposto que na hora do vamos ver, a maior parte da torcida do Beitar de Jerusalém, como o Nelson falou, né, o La Família é formado muito um bando de... Quem toca o negócio é um bando de moleque. Na hora que os gols aparecerem, a torcida vai, com prazer, calar a boca desses moleques. Porque, eu acredito nisso. Eu concordo contigo plenamente. E aí é muito importante esse primeiro ano e, de repente, um segundo ano. Se o desempenho for bom, se, de repente, conseguirem trazer o Beitar para um patamar que ele não está há mais de 10 anos, com certeza vai conseguir domar a fera. Eu concordo plenamente. Agora, tem uma questão também que, de repente, ele vai ter que, de repente, trazer um ou outro jogador, de repente, importante, ou um ou outro jogador que possa dar uma acalmada na torcida. Trazer, de repente, um nome de impacto aí, não sei se é o plano dele ou não, mas se trouxer, já dá uma boa de uma aliviada. Porque de mais a mais, o torcedor do futebol, ele é um apaixonado, no futebol, às vezes a gente tenta falar de um modo racional, só que no momento que o time está passando por um momento difícil, a racionalidade ela acaba perdendo. De mais a mais, por mais racional que seja o torcedor, ele é um apaixonado, ele é um passional. Então, mesmo que tenha uma ideologia por trás, se ele gosta mesmo do time, o time está ganhando, ele vai acabar cedendo, ou vai acabar criando uma narrativa dentro da cabeça dele que possa convencer, não, no final a gente que comprou ele porque ele entendeu o nosso espírito. Eles vão inventar alguma coisa se o time estiver ganhando. Se o time perder, aí sim a revolta vai ser muito grande. Aí sim. Bom, acho que é isso. Debate interessante, a gente realmente tem que ver aí o que vai acontecer daqui para frente com o Beitar Jerusalém e seu novo dono dos Emirados Árabes. Nelsinho, algo mais a declarar? Não, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Vamos aguardar aí os acontecimentos
acontecimentos. Só uma coisa que o João falou muito interessante, que de repente poderia pintar uma dissidência. Essa onda mais radical, mais ultranacionalista de um setor da torcida fez com que torcedores que não concordam com essa linha ultranacionalista fizessem uma dissidência chamada Beitar Nordia Jerusalém. E eles se dizem seguidores de uma linha histórica do Beitar que, na visão deles, não incluiria esse ultranacionalismo. E, de repente, dependendo de como for a visão do atual Beitar Jerusalém, do Beitar Jerusalém histórico, poderia ter uma outra dissidência que seria o Beitar ultra-judaico ou nacionalista judaico, como era até pouco tempo atrás na visão desses torcedores. Nelsinho, brigadão pela sua presença aí ao vivo, gravando com a gente. Valeu. Sempre muito a acrescentar aqui no esporte e obrigado pelas mensagens toda semana e a gente, obviamente, conta com você com as mensagens e participações também ao vivo aqui, cara. Grande abraço. Grande abraço a vocês aí, ao pessoal que está nos acompanhando e até a semana que vem. Valeu. Hag Sameach. Hag Sameach. É isso, cara. Algo mais a acrescentar ou ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Beleza, esse episódio ficou um pouquinho mais longo, mas estamos aí com o Nelsinho e notícias agitadas. Felizmente não é mais só sobre o corona. O quadro político aí tá voltando a aquecer e isso é positivo. Beleza, cara, a gente se fala então, na semana que vem grava mais um episódio. Valeu, abraço, Hag Sameach aí pra todo mundo. Hag Sameach e a gente se fala. Abração. Tchau. Show de bola. Na verdade que até terça-feira tava uma bosta as notícias e de repente tudo aconteceu. 1h30.